Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito sejas tu, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, meu Pai, Espírito Santo de Deus. Conduza-nos, Senhor, por este dia, por esta manhã, por esta noite, Pai. Ó Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, Pai, para entender a tua mensagem. Tu que revelaste, Senhor, essa palavra, para que nós a estudássemos, a compreendêssemos, assim como diz a palavra do nosso Senhor. Peço a ti, Senhor, que nos conduza nesse dia, nessa manhã, nessa noite e durante toda a nossa vida. Que o teu Espírito, Pai, nos conduza. Conduza os nossos pensamentos, conduza através dos nossos sentimentos, com discernimento, Pai, para que possamos identificar aquilo que vem de ti e aquilo que nos afasta de ti, Senhor. E que prevaleça sempre aquilo que nos aproxima de ti, Pai. Porque a tua presença, o teu Espírito, em nossos corações, em nossas vidas, em nossa alma, em nosso corpo, é o que mais precisamos, Senhor. Que possamos, Senhor, cada dia mais aprender de ti, conhecer a ti e nos relacionarmos contigo, Pai. Que seja aberto o nosso entendimento, a nossa compreensão, e que a tua palavra nos transforma a nossa vida, Senhor. Transforma a vida daqueles que estão ao nosso lado. E que possamos seguir a ti, Senhor, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Fortalece-nos nesse dia, Pai, nessa manhã. Fortalece nossa fé. Enche nosso coração de paz, de alegria, de entendimento. Que possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Jesus. Obedientes, bondosos, amorosos, sábios. Tua palavra ensina-nos, Senhor, a buscar por sabedoria. E clamamos a ti, Senhor, por essa sabedoria, esse olhar que vem de ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E recebamos nessa manhã, nessa noite, o seu maná, que alimenta a nossa alma e que nos salva, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, que o teu Espírito Santo esteja com todos nós, Senhor. Com cada um que está nesse devocional hoje pela manhã e também com aqueles que não puderam participar. Todos nós precisamos de ti, Senhor, todos os dias. E a ti toda a honra e toda a glória, Senhor, para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus. Eu te entrego esse devocional. Amém. Muito bem. Ciro, se você quiser já colocar aí a imagem, pode colocar, enquanto eu fazer aqui alguns comentários aqui, tá? Ontem nós começamos a estudar os 7 selos, foi? 7 selos do Apocalipse. E hoje vai concluir mais 2 hoje, se Deus assim nos permitir, pelo poder do Espírito Santo. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que 95% do que está escrito no Apocalipse não se entende como se lê. Na realidade, eu sempre começo esse estudo com a simbologia. Nós estudamos aquele dia, né? Não foi em PowerPoint, nós estudamos aqui pessoalmente, né? Com a Bíblia abrindo. E tem alguns outros detalhes que eu não pude passar, porque até aquele dia não tinha o PowerPoint. Então, quando a gente terminar esses 7 selos, eu vou passar para vocês uma parte que sempre começo falando sobre a porcentagem de entendimento na Bíblia, né? Quando o livro é profético, quando ele é carta, quando ele é evangelho. Então, se tratando de profecia bíblica, quando você vai para o Apocalipse e Daniel, nos livros de Ezequiel, Isaías, Malaquias, né? Joel, que é um profeta bem menor, né? Oséias. Então, 95% do que está escrito ali não se entende como se lê. Isso é muito importante. É claro que 5% você vai ler e você vai entender como sendo uma coisa literal, real. Por exemplo, a Cidade Santa, que fala sobre Jerusalém, ela é real, não é uma simbologia. Quando se fala, por exemplo, em águas, a gente entende que são o quê? Não é água, são povos. Então, quando se fala em estrelas, né? Aí vira lá Apocalipse 14, versos 6 a 12, e viu o anjo voando pelo meio do céu, tinha um evangelho eterno para pregar os que sabiam sobre a terra. Quando fala em anjos, claro que não são anjos literais.
Então, anjos são estrelas e estrelas são mensageiros. Os anjos são mensageiros. Então, quando fala voar pelo meio do céu, é claro que não é um anjo literal. Eu nunca vi um anjo voar literalmente. São os mensageiros que mandam mensagem. Por exemplo, hoje a tecnologia avançou, né? E nós temos em nossas mãos o veículo mais rápido de comunicação, que é o celular, o computador. A mensagem ela vai pelo ar. Então, eu sou um anjo, vocês são anjos, são estrelas. Quando você manda a mensagem para alguém, ela está voando pelo meio do céu, como mensagem para as pessoas que vão lá ouvir. Então, chega dizendo, por que o anjo? Porque o anjo ele voa. E asa é símbolo de velocidade. Você viu lá o leopardo com 4 asas, o leão com alado, simbolizando velocidade. Então, quando essa mensagem vai voando, porque Deus tem pressa que ela chegue. Então, você vê que quando fala em besta, não é um animal. A besta, aliás, a besta é um animal, só que a profecia está falando que besta é besta. Não, a besta é um animal e animal é um reino. Como também chifre, que são reinos menores. Ok? Muito bem. Então, hoje vamos encontrar, nesse cavalo preto, que é o terceiro selo, vamos encontrar alguns alimentos, como azeite, você vai encontrar ali o vinho, vai encontrar a cevada e vai encontrar o trigo, certo? No quarto cavalo, você vai encontrar ali fome, vai falar sobre a espada, né? E precisa entender se realmente o que ele está falando é literal ou simbólico. Lembre-se disso. 95% não se entende como ler. Por exemplo, Jesus abriu a boca dele em parábolas várias vezes. Então, as pessoas que não tinham interesse de compreender para ser salvos, eles ouviam, mas não entendiam. Viam e não enxergavam. E ele falou, mas a vocês, aos discípulos, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, ele falava de maneira aberta para os discípulos. Quer ver uma coisa, por exemplo? Ele contou uma parábola do semeador. Não foi? Do semeador. Ele falou, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu ali na estrada, a outra caiu ali entre as pedras, a outra caiu ali entre espinhos, mas a outra parte da semente caiu em boa terra. É claro, ele está dizendo com relação ao ser humano. Ele usou ali uma metáfora para mostrar para a gente o que significava a semente. Semente se come. Então, se você comer semente, é um alimento. Então, ele está dizendo que aquela semente é a palavra de Deus. Quando ela cai na terra, a ave vem e come, simbolizando que não tem raiz, não tem como. Semeou, a pessoa ouviu, mas o pássaro veio e comeu. Então, quando cai no outro solo, cai no outro, simbolizando como ele age em nosso coração. Quando eu recebo a mensagem, o que é que eu vou fazer com ela? Aí fala que as coisas do mundo sufocam a questão dos espinhos, né? Pouca raiz, quando cai na pedra, ela cega, ela morre, porque não tem raiz. Então, quando cai na boa terra, o que é que ela faz? Ela produz a 60, a 30 e a 100 por 1. Então, a semente, a palavra colocar na boa terra, que é o nosso coração, a nossa mente. Quando a gente abre a mente para o Espírito Santo, ele vai trabalhar conosco. Então, a gente vai produzir frutos. Isso que ele está dizendo. Então, você vê que é uma simbologia. Parábola é uma metáfora para ilustrar uma coisa real. Claro que nós não somos sementes. A palavra de Deus não é semente, muito menos o nosso coração é um tipo de solo, correto? Então, por que eu falei isso para vocês aqui? Porque a gente vai entrar no assunto aqui que tem símbolos, certo? E eu já li alguns comentaristas, eu vim trazer revistas, mas eu tenho uma revista lá que alguém interpreta os 7 selos, vírgula. Ele vai interpretando até o quarto. Aí eu procurei ver se tinha o sexto, o quinto, o sexto, o sétimo. Não tinha. Não sei por que não explicou, mas só explicou só 4. Só que ele explicou de forma literal, falando sobre a fome, sobre a mortandade, sobre a peste. A Bíblia, se Jesus fosse falar sobre fome literal, por que ele usaria a palavra profética, que é símbolos? Ele já falou em Mateus 24, e falou de maneira aberta. Vão surgir falsos profetas, haverá fome em vários lugares. Ele já havia falado sobre isso. Então, na profecia, quando ele fala de peste, fala de trigo, cevada, não são alimentos literais. Ali são coisas espirituais. Certo? Vamos lá? Que o Espírito Santo nos ajude. Que ele possa abrir a nossa mente com toda a simplicidade e humildade para que nós possamos compreender a mensagem do Senhor e a revelação para cada um de nós nos últimos dias. Pode passar, Chico.
Então, vamos ao terceiro selo, né? Nós estudamos aí o primeiro, pode dar um toque aí, que foi o cavalo picou, vamos lembrando aí, o cavalo branco, não foi? O cavalo branco. E, ô Ciro, volta um pouquinho, Ciro. Então, deixa só a parte aberta do cavalo preto. Então, o cavalo branco simbolizava a pureza da igreja primitiva, o seu crescimento espiritual. Foi uma época que o Espírito Santo desceu sobre ela cresceu, né? Foram batizadas ali muitas pessoas, o evangelho explodiu, e foi o momento em que a igreja viveu o evangelho, tudo que eles tinham era em comum, repartia, né? Não suportava homens maus de forma alguma. Então, a igreja viveu o evangelho. Isso aí foi aproximadamente no ano 27, quando Jesus foi batizado, e ele fundou a igreja. Vai mais ou menos até o ano 100 ali, né? Já havia algumas perseguições, né? E no ano 100 o livro do Apocalipse estava pronto já. Então, quando você sai do cavalo branco, a primeira era da igreja, você vai para o cavalo vermelho, quando começam as perseguições ao povo de Deus, né? Houve muito derramamento de sangue, muita controvérsia, muita perseguição, mas os cristãos foram mártires fiéis. Você vai comparar sempre os selos com a igreja, certo? Vocês vão entender, quando a gente vai estudar sobre a igreja aqui, e há uma ligação muito íntima entre o cavalo branco e a igreja de Éfeso, entre o cavalo vermelho e a igreja de Esmirna, entre o cavalo preto e a igreja de Pérgamo, entre o cavalo amarelo e a igreja de Tiatira. Há uma ligação impressionante, porque é o mesmo período, só ele apresenta de uma forma diferente, o que aconteceu internamente e aconteceu externamente. Alguns detalhes que os sete selos não nos apresentam, certo? Então, vamos lá. Então, pode passar, Ciro? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem e vi. Então, o que foi que João viu? Um cavalo preto. E o seu cavaleiro, com o quê? Com a balança na mão. Pode passar, Ciro, aí, ó. Mais um toque aí. Aí o cavalo preto. E o que está sentado no cavalo tem uma balança, né? Então, se o branco é paz, o preto é o quê? São trevas. Muito simples. Luz e trevas. Ele está na mão com uma balança. Quando se fala em balança, o que é que vem em sua mente? Eu falei ontem, não foi? Vem pesos e medidas. Vem o que mais? Comércio. Correto? Ele está na mão com uma balança. Alguma coisa vai pesar. Vem, por exemplo, igualdade. Porque se eu colocar numa balança dessa antiga, quase não se usa mais, né? 1 quilo de um lado e 1 quilo do outro, o que é que vai acontecer com a balança? Vai ficar o quê? Equilibrada. Na lógica, sim, equilibrada. Mas já colocar 2 quilos numa balança e 1 quilo na outra, naturalmente que vai pesar os 2 quilos, certo? A gente vai entender que nessa balança houve um equilíbrio muito grande na história da igreja, certo? Pode passar assim. Então, olha só, João ouviu, uma com voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Interessante isso aqui, né? Alguns comentaristas entendem que está falando de alimento real, como a cevada, como o trigo, o azeite e o vinho. Não são alimentos reais. Jesus usou aqui elementos reais para mostrar uma verdade espiritual. A gente vai entender aqui, ok? Então, ele ouviu a voz, olha, está aqui um moinho de trigo, o denário era naturalmente uma moeda usada naquela época, e ele pagava um dia de trabalho. Quando a pessoa trabalhava, ele ganhava 1 denário naquela época, era a moeda corrente naquela época. Então, se observar, ele diz aqui, ó, 3 medidas de cevada, correto? Por 1 denário. E uma de trigo, né? Por 1 denário. E vem assim, olha, não danifique, não prejudique, não destrua o azeite e o vinho. Por que toda essa metáfora aqui?
poderia ser comida, porque, se você analisar bem, não tem nada a ver com alimentos. Agora vamos para adiante, depois eu vamos voltar para essa mesma pasta do Ciro, para a gente poder pegar aqui, vamos entrar aqui em Mateus, vamos entrar aqui em Zacarias, para a gente poder entender esse azeite e esse vinho, e essa cevada e esse trigo. Vamos adiante, vamos lá. O que aconteceu? Esse período representa a igreja do ano 313. Aí agora, James fez uma pergunta hoje sobre a questão de datas. A Bíblia, ela não fornece datas para a gente, de forma alguma. A Bíblia, ela lança a profecia de Jesus, e ele sabe que nós, pelo poder do Espírito Santo, temos inteligência para pesquisar e encontrar as respostas. Você quer ver uma coisa? Quando ele previu a destruição de Jerusalém, lá em Lucas 21, Mateus 22, 23, 24, ele não disse quando ia acontecer. Disse, não. Ele deu um sinal. Quando vocês virem a cidade cercada, saber que ia chegar a sua destruição. Tanto que quando o general fez o primeiro cerco, ali em Jerusalém, foi no ano 63. Mas não era aquele dia que ela ia ser destruída. Quando o povo sai de Jerusalém, os cristãos, tanto que nenhum pereceu, lá no ano 70, 7 anos depois, foi que houve a invasão. Então, no ano 70, isso está registrado na história. Os romanos entrou na cidade, destruiu a cidade, matou mais de 1 milhão de judeus lá dentro. Então, você vê que Deus não dá datas. Nós temos que pesquisar, entrar nos livros e pesquisar a história que aconteceu, certo? Então, aqui, essa igreja está representando o ano 313 e alguma coisa aconteceu lá em 313. Lembro para vocês que quando o cavalo vermelho estava em ação, quando os cristãos estavam morrendo, quanto mais se matava cristão, o cristão aparecia. Aí Gabriel fala o seguinte, aqui no livro Código da Vinci, na página 320, ele fala o seguinte, que quando Constantino ganhou a batalha na Ponte Milva, ali, e conseguiu tirar Diocleciano, que estava perseguindo os cristãos, Galério, uma atendia no Oriente, outra no Ocidente, e Maximiano, ele conseguiu debandar esses imperadores e assumir o império. Mesmo com menos soldados que ele tinha, ele conseguiu assumir o império. E, quando ele olha a perseguição de Diocleciano aos cristãos, ele viu uma coisa que nenhum outro viu. Foi que Constantino viu, que não adiantava matar os cristãos. Não adiantava, porque o cristão era como semente na terra. Então, ele tomou atitude. Aí agora, James, entra essa data, 313, que foi um divisor de águas. Você leu aquele documentário que eu li com vocês? Ali foi um divisor de água. Ele assinou o Edito de Milão. O que constava nesse edito? Ele deu um basta às perseguições. Ele falou assim, não adiantava matar. Então, quando você não pode do seu inimigo, não nascia ele, para você poder passar a rasteira nele e conseguir o que você quer. E assim ele fez. Certo? O que aconteceu mais? Época da corrupção da fé. Certo? Terceiro, o bispo de Roma começa a dominar. Quarto, época de fome e miséria espiritual. Por isso que você vê que a cevada está ali, o trigo está ali, o vinho está ali, e o azeite está ali. Então, não está falando de fome material, de fome espiritual da palavra. Por quê? Algumas doutrinas estranhas começaram a entrar na igreja e as pessoas foram compradas por Constantino. Porque Constantino era um bom negociador e enxergou a ascensão do cristianismo e simplesmente ele apostou no cavalo que estava vencendo. Aí Demóstenes diz assim, muitos historiadores, ele fala aqui no Código da Vinci, assim, muitos historiadores ficam surpreendidos, demonstrado com os historiadores ainda se maravilham ante a eficiência demonstrada por Constantino. Ao converter os pagãos adoradores do sol em cristãos, porque Roma era pagã, sempre foi pagã. E o culto solar, ele já praticava há muito tempo, veio dos medos dos persas. Olha só o que ele fez aqui, ó. Fundindo símbolos, datas,
rituais pagãos com a tradição cristã em ascensão, ele gerou uma espécie de religião híbrida, aceitável para ambas as partes. Ou seja, ele, com o Edito de Milão, ele para a perseguição e consegue unificar o Estado e a Igreja. Olha que cartada surpreendente ele usou aqui. Então, quando ele chegar a Pérgamo, vocês vão ver o que aconteceu. Eu tenho lá em casa um livro, eu tive uma chefe um chinês, um coreano, ele explicando sobre essa questão. Eu peguei na cara da pessoa no estudo, ele mostrou, eu peguei esse livro emprestado, levei para casa, tirei xerox de algumas partes desse muito importante. Ele confirma o que Constantino fez, que eu vou mostrar quando eu estudar Sete Igrejas. Então, ele foi esperto. Ele apostou num cavalo que estava o quê? Estava vencendo, que foi o cavalo vermelho. E com isso, algumas doutrinas começou a entrar. Ele falou assim, ó, ele gerou uma religião híbrida. O que é uma religião híbrida? Se você for procurar no dicionário, é uma religião que sai do seu estado natural, que era no princípio do cavalo branco. E começou o quê? A se corromper. É como uma semente transgênica. O que é uma semente transgênica? Ela sai do estado natural dela, ela recebe modificação, correto? Porque você vê hoje tanta uva sem caroço, porque houve modificação. Há muitas coisas que são modificadas transgenicamente, vão modificando aquilo ali, e vão, né? E as pessoas vão comendo coisas modificadas, saem do estado natural. Então, o imperador Constantino, ele apostou no cavalo que estava vencendo. Eu quero ler para vocês aqui um trecho que está na segunda carta do apóstolo Pedro, se você quiser ler comigo aí, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o verso 1 até o verso 3, diz assim, ó. 2 Pedro 2, de 1 a 3, tá? Depois de valer 2 Coríntios 11, 3 a 15. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Verso 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vocês, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dói. Então, Pedro advertiu a igreja que isso ia acontecer. Se você botar a Bíblia um pouquinho lá, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo confirma exatamente o que Pedro escreveu. Ó, capítulo 11 de 2 Coríntios, versos 13 até o verso 15. Diz assim, ó. Porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E aqui é pesado. Não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjos. Não é muito? Pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros da justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Já havia sido advertido que isso ia acontecer. Enquanto os guardiões da fé estavam vivos, né, até ali a perseguição, a doutrina da cura. Quando chega no quarto século, Constantino une a igreja e o Estado. E as coisas começam a mudar. Dá um toque aí, Ciro, o que aconteceu. Olha só. Vamos lá para frente. Lá. O que aconteceu? Apostasia. Por isso que o cavalo era preto. E o que significa essa palavra apostasia? Nada mais é, se você procurar lá no dicionário, na Meta, qualquer lugar, é um abandono dos princípios. Não é o que eu falei semana passada? Ontem? Pode ser semana passada, porque às vezes o estudo nosso aqui, pessoal, é semanal. A verdade da Bíblia ela não pode ser relativa. Ontem eu vi um vídeo anteontem sobre as duas testemunhas que eu achei um absurdo. Quer dizer, alguém interpretou as duas testemunhas como alguém que vai aparecer ainda. E elas vão aparecer antes da hora de Jesus e vai
esses dois profetas vão profetizar por 1.260 anos. Quer dizer que se eles vão aparecer ainda, e vai profetizar por 1.260 anos, que está no Apocalipse capítulo 11, que fala sobre os 42 meses, que é ao mesmo tempo, né? Isso quer dizer que Jesus não vai voltar agora. Ele vai voltar depois que as testemunhas tiver profetizado, que vieram as pragas que ela fala ali. Então, ele não vem agora. Eu fico assim, analisando, rapaz, que entendimento. Tudo isso por falta de conhecimento profético. Sem a profecia, o povo se corrompe. Então, a apostasia nada mais é do que o abandono, para passar Ciro, dos princípios ensinados por Jesus. Gente, o que aconteceu nessa época? Olha aí o que aconteceu em 313 até 530, mais ou menos. Essa data, ela é fixa, porque você vai encontrar na igreja de Esmirna, para estudar, 10 dias de tribulação. Ela teve uma data para começar e teve uma data para terminar. Esmirna é o mesmo período do Carro Vermelho. Então, se eu tenho 313, se eu voltar 10 dias atrás, ou 10 anos, eu vou chegar a 303, que foi também um edito de Diocleciano para perseguir e matar os cristãos, confiscar a sua literatura e os seus bens. Então, essa data foi perfeita, né? Apesar de que abriu não da data. Então, o que aconteceu em 313? O edito de Milão. Pô, eu esqueci de trazer o livro de História da Civilização, mas vou bater uma foto para vocês o que aconteceu. Então, o que eu não puder passar para vocês no PowerPoint aqui, eu vou bater uma foto do livro e vou mandar para vocês ler aí no celular de vocês, tá? Então, em 313, veio o edito de Milão, que deu um basta às perseguições, né? E colocou a igreja em completa igualdade com o cristianismo, está lá no História Geral, fala sobre isso, da civilização. Em 313 veio o concílio que celebrava o primeiro concílio, né? 321, decreta para a adoração do domingo. Constantino trouxe para a igreja. O culto solar, né? Introduziu no cristianismo. O Miguel da fala aqui, ó, ele conseguiu transformar pagãos em cristãos, mas os costumes velhos continuam com eles. E ele pegou o cristão e transformou o quê? Conseguiu transformar em pagão. Você acha que muitas pessoas se corromperam? Não. Não foram todos. Em toda a época da história, Deus sempre teve um povo que permaneceu firme, mesmo em meio às tribulações e à apostasia do mundo. Deus sempre teve alguém que se levantava contra. Você vai ver que eles estavam o trigo e a cevada, o vinho, né, e o azeite. No ano 364, né, veio oficializada a guarda do domingo, que nós temos hoje. No ano 370, começa a se cultuar aos santos, aos mortos, coisa que a Bíblia proíbe terminantemente. É um assunto que vai estudar lá adiante, né? Porque os mortos não sabem de nada, mas começou a se cultuar aos santos. No ano 400 veio a oração pelos mortos. Bom, se a Bíblia fala que os mortos não sabem de coisa nenhuma, amor, ódio, inveja, estão dormidos, inconscientes, a sua memória já é esquecimento, como é que você vai orar pelos mortos? 530 veio o dogma do purgatório. Então, o purgatório nada mais é um eixo entre o céu e o inferno. E eu tenho um livro lá de história, uma enciclopédia que fala sobre isso aí. O purgatório nada mais é. Foi criado pela igreja. Que para você ir para o céu, você precisa passar pelo purgatório. Você vê que tem até uma imagem aí, né? O purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é o local, segundo a religião cristã, né, romana, que você, para entrar no céu, precisa passar pelo purgatório, purgar os pecados e depois ir para o céu. Isso é uma aberração. Isso é uma apostasia. Então, o trabalho de Jesus foi em vão e o seu ministério de sumo sacerdotal por nós. Então, quem determina a salvação é a igreja? Não. Quem determina a salvação é Cristo. É a Bíblia que diz como devemos ser salvos. Então, o purgatório veio, né, e entrou, e muitas pessoas creem no inferno de fogo, né, e o purgatório que foi ensinado pela igreja. Ok? Aí, ó, vai passar, Ciro? Dia 7 de março de 2021 foi o decreto assinado por Constantino para a guarda e observância do primeiro dia da semana, o mitraísmo, que infelizmente entrou no mundo cristão e tornou o dia do Senhor para muitos, que não é verdade. Certo? Agora, Ciro, vai voltar aí, Ciro, para a cevada e o trigo. Dá uma voltada para a gente poder explicar aqui essa questão da cevada e do trigo aqui.
Muito bem. Pode voltar um pouquinho, você vai encontrar. Eu vou ler novamente, certo? Esse texto, e vamos, na Bíblia, pesquisar o que significa aqui, vamos ver aqui, a cevada. Muito bem. Então, ouvi como voz de meio dos 400 viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário e 3 de cevada por um denário. E não notifiquei o azeite e o vinho. Então, ele tinha na mão uma balança. Eu falei com vocês, balança símbolo de comércio, pesos e medidas, juízo. Se você abrir a Bíblia lá em Daniel, capítulo 5, você vai encontrar um episódio interessante aqui, que eu falei alguns dias atrás. No capítulo 5 de Daniel, observe que Belsazar deu uma festa, deu um banquete, e mandou trazer os vasos sagrados que estavam ali em Babilônia, né? Aquela foi a última noite dele com vida. Ele mandou trazer os vasos sagrados que o seu pai, Nabucodonosor, havia trazido lá de Jerusalém, quando desceu a cidade. E ele deu aquela festa, e pegou esses vasos, deu às suas concubinas, aos seus astrólogos, aquela costa que estava ali, coisa que era sagrada, ele não podia fazer aqui. Naquela noite, né, apareceu uma mão na parede do palácio, escreveu ali, no capítulo 5, o verso 24 em diante, assim, ó, capítulo 5 de Daniel, 24 em diante, assim, ó. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Da parte de quem? De Deus. Verso 25. Essa, pois, é a escritura que se traçou Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Mene, números. Tekel, pesado fosse na balança e achado em fala. Então, Tekel quer dizer peso. E Pérez, ou Parsim, dividiu o teu reino e foi dado aos medos e aos pés. Então, quando você fala em balança, depende do que você vai explicar, pode ser pesos, medidas, juízo e comércio. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Você vê que a cevada, trigo e a cevada são alimentos. O azeite e o vinho. O denário, como eu falei há pouco, era a moeda que se usava para pagar um dia de trabalhador naquela época. O trigo era o alimento dos nobres. A cevada era o alimento dos escravos que se usava naquela época. Aí eu pergunto a vocês, por que o trigo e a cevada entrou aqui? Claro que não é alimento, está dizendo coisas espirituais. O trigo aqui é a boa semente. Bom, o que você faz com o trigo? Tudo. Não é? Você faz o macarrão, você faz o bolo, você faz o pão. Não é? Você faz tudo com o trigo. É o cereal mais vendido no planeta, é o trigo. E o que você faz com a cevada? Que era um alimento inferior que dava aos escravos. Eu só vi 2 coisas que se faz com a cevada. Primeiro, o que eu vi, não sei se tem alguma coisa que se faz, 3 coisas que se faz com a cevada. Primeiro, um pão de cevada que o menino está lá, lembra de Jesus, quando foi fazer a primeira multiplicação dos pães? Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E os pães eram de cevada. Nunca comi. Eu ia trazer agora de manhã, eu acabei saindo esquecendo. Um cereal, o trigo. Se você pegar o trigo e a cevada, eles são parecidos. O trigo, o cereal, você pega uma por aqui, eles são iguais, parecidos. O valor nutricional e o valor comercial que é muito maior do trigo. Observe só, interessante isso aqui, né? Então, você vê aqui, ó, 3 medidas de cevada por um denário e uma de trigo por um denário. Então, eu tenho aqui o trigo, as doutrinas puras de Cristo, representando aqui a doutrina pura, e a cevada, as doutrinas falsas, que entrou no cristianismo nessa época. Né? Então, Constantino foi trazendo, foi entrando heresias, foi entrando isso, foi entrando aquilo. Então, observe uma coisa, que para mim comprar uma de trigo, né, uma medida de cevada por um denário e 3 de cevada por um denário. Então, para igualar o valor monetário, eu precisei de 3 medidas. Por isso que a balança, por isso que o livro só se diz assim, ó, houve a mutação, está lá escrito
Vou botar para vocês. Mais importante da história da igreja, o Edito de Milão, que colocou o cristianismo em igualdade com o paganismo. Está aqui. Para ele se igualar com o trigo, foi preciso 3 medidas de cevada. Muita doutrina falsa. Eu não sei se a citação é essa. Diz que 1000 mentiras não valem uma verdade. Você sabe disso. A verdade é verdade. Então, nessa época, gente, a igreja se corrompeu, começou a se corromper. Ou seja, olha como foi a sequência. Todos os reinos anteriores eram políticos e perseguiam o povo de Deus. Você vê, o Egito perseguiu, a Assíria perseguiu o povo de Deus, Babilônia perseguiu o povo de Deus, a Média Pérsia também perseguiu o povo de Deus, a Grécia também perseguiu o povo de Deus, Roma perseguiu o povo de Deus. Quando chega em Constantino, agora a igreja se alia ao Estado. E com essa aliança, a igreja, de certa forma, não todos, mas se vendeu ao Estado. Só que quando você vai ver agora no próximo cavalo, agora é a própria igreja que começa a perseguir os cristãos. Ou seja, os cristãos se aliou ao Estado, depois, agora, a igreja, o próprio cristianismo começa a perseguir o cristianismo. Certo? Ok? Então, agora, eu quero que você pegue a sua Bíblia e volte lá para Zacarias, capítulo 4. Vamos ver sobre o azeite aqui? Vamos lá. Zacarias, capítulo 4. Eu acho que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 4. O que significa o vinho, o azeite, depois vamos bater o 26, 27, entender o que significa o vinho, ok? Você vê no final aqui, ó. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Correto? Acharam aí? Capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, gente. Vamos ler. Vou repetir. Zacarias, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Diz assim, ó. Tomou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que desperta do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Respondeu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, em meio àquele cataclisma espiritual de doutrinas falsas que começou a entrar na igreja naquela época, veja que Jesus não é dono da igreja, dizendo que a igreja dele ia se modificar, né? Então, no meio daquele cataclisma trágico de apostasia, quando o imperador assumiu o Estado, o azeite não foi danificado. Por quê? Nem por força, nem por violência. O azeite, ele acendia as lâmpadas, e a lâmpada também é o símbolo do Espírito Santo. Então, nesse momento, o Espírito Santo estava ali, mesmo com eles ali, naquela apostasia, haviam pessoas que não se venderam de forma alguma. Então, naquele momento, sempre Deus teve um remanescente que permaneceu firme e não deixou se abater com aquilo ali. Tinha que ter uma raiz para continuar. Mesmo sendo uma igreja corrompida, mas a raiz tinha que continuar. Deus sempre preservou alguém. Então, o azeite aqui simboliza o Espírito Santo, né? Não por força, nem por violência. Por isso que a igreja Cavalo Branco, ela cresceu pela palavra, não com armas, não com sacerdócio. Ela cresceu pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Então, mesmo naquele meio ali, haviam pessoas que conservavam ainda as doutrinas puras do Evangelho. Agora, vamos para o vinho, Mateus 26, verso 27. Vamos lá. Mateus 26, verso 27. Diz assim, ó.
26, 27. Amém? Amém. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então, Deus, ali foi preservado o Espírito Santo que nos conduz em meio à apostasia e o sacrifício de Jesus, o vinho simbolizando o seu sangue, ele foi preservado no meio daquela corrupção religiosa que estava ali na época de Constantino. Né? Aí está o significado desse verso do capítulo 6 e o verso 6. Alguém que perguntar alguma coisa, porque agora a gente vai para o capítulo, o quarto selo, que é o cavalo amarelo. Se não houver pergunta, a gente vai dar uma passada. Pode passar assim para o cavalo amarelo. Pode passar. Salles, rapidinho. Então, o azeite representa o espírito, certo? E Isso, o vinho, isso. O sangue, o sacrifício expiatório de Jesus, que nos conduz à salvação. Isso foi corrompido no quarto século da era cristã. Vieram esses dogmas que eu te falei aí, que eu mostrei aqui, não foi? Essa apostasia de enxurrada, oração pelos mortos, cultuar os santos como mediador. Tudo isso foi tirado do dentro do seio da igreja. Então, por isso que ele fala assim, ó, não danifiquei o azeite e o vinho, porque o Espírito Santo é quem faz a transformação do ser humano, né, na mente da gente, e mesmo ali naquele meio corrupto, Deus tinha pessoas fiéis que não aceitaram se paganizar daquele jeito. Esse é o significado. Então, a cevada era a palavra do Senhor, a boa semente, ou o trigo, e a cevada era um alimento inferior, que foi o quê? As doutrinas que entraram na igreja naquela época. E, infelizmente, foi tomando lugar, e se espalhou pelo mundo todo. E quando você leu aquele vídeo que você assistiu ali, aquilo foi um divisor de águas no cristianismo, foi Constantino. Tá? Ok. Mais alguma pergunta? Podemos passar para o cavalo amarelo? Vamos lá, Ciro. Ok? obrigado, obrigado. Nada. Que Deus nos abençoe e que possamos entender agora o cavalo amarelo. Eu li tenho em casa guardado uma revista, falei para os Quatro Cavaleiros, e a entidade que explica isso aqui fala da questão da morte, da guerra, a Segunda Guerra Mundial, tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial isso aqui. Nem com a Primeira Guerra Mundial tem nada a ver. A guerra foi passando por etapas, até chegar, é, na Segunda Guerra Mundial, lá para frente. Isso aqui já foi para o quinto, sexto século que aconteceu o cavalo amarelo. Então, Fábio, lá em Fábio, Apocalipse 6, 7, foi. você está falando aí que você assistiu um vídeo que o pessoal estava interpretando errado, ao pé da letra. Não, Você andou eu assistindo nossos vídeos? não, eu estou falando, não sou de você, não. Foi o outro vídeo que eu assisti, uma pessoa mandou para mim, sobre as duas testemunhas. O de você não assisti ainda não. Não assisti, não. Então, Eu ele tô mandou brincando, é sobre porque eu vi. realmente é muito difícil você interpretar isso aqui sem ter essa simbologia, sem ter esse conhecimento Exatamente. profundo, né? Porque Não é difícil, pela Fábio, é muito difícil. superficialidade você vai ao pé da letra, né? E ao pé da letra você não consegue Você realmente vai entender entender, como né? está escrito, né? É. Você vê que 95% não se entende como se lê. Isso eu vou mostrar a você, antes de entrar nas sete igrejas, eu faço questão de mostrar, porque naquele dia eu estava sem o PowerPoint, não vou mostrar. Mas você vê que, se você pegar a Bíblia e interpretar o pé da letra, você vai usar uma linguagem literal. Aqui não é. Era símbolos para ensinar uma realidade. Você vê que bate as coisas que a gente está ensinando aqui. Encontra uma com a outra, realmente a profecia, ela se interpreta de forma simbólica, né? E a gente vai encontrar o que realmente aconteceu, ok? Vamos lá, 6 versos 7, Apocalipse. Diz assim, ó. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivendo dizendo, vem e vê. O que foi que João viu quando Jesus abriu o quarto selo? Olha, gente. Pode passar, Ciro. Ele viu o quê? Um cavalo amarelo. Olha só. E o cavalo tá. O cara tá com a espada na mão e é uma caveira, né? Uma caveira, símbolo da morte. O cavalo amarelo também é símbolo da morte.
Se você pegar uma folha e tirar da árvore, deixar lá de fora ali, o que acontece com ela? Ela vai amarelando, né? Perdendo a vida, não é? Quando uma pessoa morre, principalmente se ela for uma pessoa clara, de cor branca, que cor que ela fica? Fica pálida, né? Vai amarelando. Então, quando ele abre o quarto selo, o que foi que eles vão ver? Um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro chamado o quê? Morte. E o inferno, ou o Hades, ou a sepultura, o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre o quê? A quarta parte da terra para matar o quê? Quem pode ler para mim, por favor? Aí? Lê para mim. Matar o quê? A espada, pela fome, com a mortalidade e por meio das feras da terra. Muito bem. Para matar a espada ou a espada? Veja que tem uma A crase aí. espada. Ah. Então, quando você lê um texto desse, você vê que tem uma crase, correto? Eu, como não sou acadêmico, mas nas classes que a gente estuda aqui, sempre tem uma pessoa acadêmica. Eu pego, porque assim, eu fiz até a segunda série, eu não fiz faculdade. Então, muita coisa que eu fiz lá, que eu estudei lá, aritmética, gramática, eu esqueci muita coisa. Mas quando eu tenho uma dúvida, eu vou perguntar a alguém. Então, eu perguntei à professora por que existe uma crase, né? Poderia ser matar a espada, sem crase. Quando usa a palavra ter uma crase, ela muda o sentido. Então, a espada que está falando aqui não é espada literal, é outra coisa, certo? O, Quando Jesus o mandou as Salles, cartas para a igreja, sim, se você me permitir, eu posso ler aqui na minha versão, pode ler. talvez pareça aqui para eu... Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela Sim, fome e pela doença e por meio de animais selvagens. ok. A minha tem uma crase, a espada, a sua fala pela espada. A gente vai entender aqui o que significa espada, se é espada real ou se é uma outra coisa, certo? Porque, veja bem, a gente sabia que fome viria na face da terra, não sabia? A gente sabia. Lá em Mateus fala sobre isso. Que as pestes viriam? Viriam. Então, por que Jesus usou esse celular aqui na linguagem profética? Não necessidade. Porque ele já sabia que isso ia acontecer. Então, ele quer ensinar para a gente algo muito mais importante do que simplesmente morrer ao fio da espada ou pela fome. Correto? Então, vamos lá. Então, o cavalo amarelo, chamado Morte, e o mundo dos mortos, como você viu na sua versão aí, ou a sepultura, o estava seguindo. E foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome e por meio das feras da terra. Certo? Aqui está. Nós temos aqui mais uma base, pode passar, Ciro, que representa a igreja do ano 1500, do ano 538, século VI, por aí, até 1517. O que aconteceu? No ano 538, vocês lembram que nós estudamos Daniel capítulo 7, e aquele quarto animal tinha 10 chifres. E entre os 10 apareceu uma ponta pequena. E essa ponta pequena arrancou 3. E esses 3 chifres eram arianos. Lembram disso? O que era o arianismo? Era um dogma diário contra a Santíssima Trindade. Ário não aceitava a Trindade. Ele cria em Deus único e que Deus criou Jesus Cristo em algum lugar da eternidade para salvar a humanidade e também o Espírito Santo. Então, essas 3 tribos eram arianas e eram, assim, instrumentos ferrenhos contra a igreja. Então, por isso que os pés da estátua eram em parte de ferro e em parte de barro, nações fortes e nações fracas. Esses 3 chifres, as 3 tribos arianas, eram um empecilho para o chifre pequeno crescer. O que aconteceu? Nesse ano aqui, 538, só a história isso aqui, houve a conversão de Clovis, rei dos francos da França, para o catolicismo. E nessa época, a última tribo ariana, que foram os ostrogolos,
ela foi arrancada. Eram 3. Diz que o imperador Zeno, isso aqui aconteceu lá em Roma Oriental, não foi em Roma Ocidental. Isso aconteceu lá, um decreto justiniano, era imperador de Roma Oriental, que era lá em Constantinopla, que hoje é a atual Turquia, né, Istambul. Lá saiu esse decreto, que o bispo de Roma era o cabeça de todas as igrejas e corretor de hereges. Esse decreto saiu lá. Assim que a última tribo foi arrancada, e decretou, os chineses decretam para decretar que a igreja tinha um domínio e todos os reis seriam vassalos do sumo pontífice. Isso aqui vai mais ou menos até 1517, é um cálculo que a gente faz. O que aconteceu? Degradação total da verdade. Perseguição aos que seguem a Bíblia. Lembra que vocês? Que lá no Cavalo Preto, Deus sempre teve um povo fiel que permaneceu firme. O Espírito Santo estava com eles, o sacrifício de Jesus estava com eles ali e permaneceu firme. Só que agora a coisa muda de figura. Agora é o cristianismo que começa a perseguir o cristianismo. Por quê? Vieram os pré-reformadores, como John Wycliffe, veio Zwinglio, Jerônimo de Praga. Foram chamados pré-reformadores que começaram a investigar a Bíblia, como Isaac Newton também, e muitos outros, né? Começou a investigar a Bíblia e a igreja não aceitava de forma alguma que o leigo lesse a Bíblia. Só ela tinha o direito de ler a Bíblia e interpretar. Isso foi chamado a Idade das Trevas, né? E começou isso aqui com o decreto justiniano, e daí em diante o papado dominou o mundo. Você observa aqui, ó, que foi dada autoridade sobre este poder, sobre a quarta parte da terra. Você lê as 4 partes da terra. Quais são elas? Quais são elas? Ó, nós temos quantos continentes no planeta? Não são 5? 5 continentes. Quais são eles? O asiático, o africano, o europeu, né? O americano e o último, que é a Oceania. Então, esse poder, o cavalo amarelo, ele dominou as 4 partes. Estava na Ásia, estava na África, estava na Europa e veio para a América do Sul, o que continua com a frente. Inclusive, a Inquisição, ela teve aqui no Brasil também. Então, esse poder, né, que assumiu o império, né, dominou o mundo e conseguiu dominar a 4ª parte da Terra com suas doutrinas falsas, que invadiu todo o planeta. Isso foi chamado a Idade das Trevas. Está em qualquer livro que você encontrar. Só um principiante a negar isso. A Inquisição durou muito tempo e começou em 1232. Ela começou a Santa Inquisição, chamada... O que é Inquisição? É você inquirir. Gente, naquela época, ninguém podia ler a Bíblia. As pessoas ficaram na escuridão, nas trevas, né? E quando a igreja sabia que tinha um grupo ali que estava nos valdenses, por exemplo, é a história dos valdenses, você vê, era um grupo de pessoas simples que viviam nos montes, refugiados, porque sabia que a igreja perseguiria eles. Então, muitas pessoas morreram, muitos bens foram confiscados pela igreja, né? Então, ela teve total domínio sobre as pessoas, porque ela tinha o apoio do Estado. Ela mesma não matava, não. Porque se ela matasse, o sangue do inocente caía na mão dela. Foi o que ela fez. Ela tinha o Estado ao seu lado. E o Estado era quem executava as pessoas. Na fogueira, na machadinha. Vou mostrar a vocês no final. Não vou ver por causa do tempo, mas eu mandei um vídeo para a Cília, vou mandar a vocês no grupo. Vocês vão abrir o link. Aí, em casa, com calma, vocês vão ver. Fala assim, é sobre a face negra do catolicismo. É a Inquisição. Correto? Então, perseguição aos que seguem a Bíblia. Passa aí, Ciro. Aqui, ó. No ano 998, dá mais um toque aí, Ciro. Dá mais um toque. Aqui, ó. No ano 998, institui-se o Dia dos Mortos. Isso não é bíblico. No ano 1184, veio a instituída da Inquisição. 1190, começa a venda das indulgências. O que é indulgências? Salvação pelas obras, né? Inclusive, eu li um artigo que fala sobre trouxeram a cruz de Cristo e vendiam os pedaços, água benta, subir escada de joelho, né? Pagar
para tirar o seu parente do inferno, né? Tudo isso eram indulgências que foram entrando na igreja, falsas doutrinas que não estão na Bíblia. 1216 veio a instituída a confissão auricular. O que é confissão auricular? É aquela que você chega e vai dizer ao sacerdote que você fez, que você pecou. Não precisa dizer a ninguém que você pecou. Deus sabe o que você fez, o que eu fiz. Então, quem eu tenho? Só há um mediador entre nós e Deus. Então, se nós confessarmos nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da justiça. Não precisa muita coisa. Deus só quer que o ser humano confesse o pecado e abandone ele. Simplesmente assim. Você confessa e deixa. Isso se chama confissão a Jesus. É um mediador, é um que pode. Então, o que é a confissão auricular? Você confessa a alguém o seu pecado, você vai, reza você como sei o quê, reza você como Pai Nosso. Isso não é bíblico, né? Isso entrou na igreja também. O que mais? Foi proibida, em 1909, a leitura da Bíblia. Ninguém podia ler a Bíblia, a não ser a igreja. E quem lesse a Bíblia era réu para castigo ou morte. Em 1563, veio, no Concílio de Trento, a tradição acima de... Aí está a tradição acima de... Ok? Muito bem. Pode passar, Ciro, aí. Acima de... Ok. Está aí o quarto cavalo, né? Cavaleiro amarelo. Eu tenho um livro em casa que fala só sobre a Inquisição. Gente, uma das maiores, como diz o professor, uma das maiores desgraças que eu vi no planeta foi a Idade Média, quando as pessoas não tinham a Bíblia, viram nas trevas, por isso que o cavalo era chamado morte, né? E o Hades, a sepultura, o mundo dos mortos estava seguindo ele. Muito, diz o historiador que mais de 150 milhões de pessoas perderam a vida nessa época para mãos de pequeno. Agora, vamos à espada, o que significa aqui? Vamos voltar agora, o último verso, vamos ver aqui, está em Romanos, no capítulo 13. Quando ele fala aqui, morto à espada ou pela espada e pelo meio das feras da terra. Deixa eu explicar as feras da terra aqui. O Coliseu usava aqueles animais, né, para matar os cristãos. Roma só mudou a forma. Em vez de animais, usava espada, o poder civil, né? Usava métodos de tortura para poder matar os cristãos. Ou seja, era cristão matando cristão. Então, quando fala aqui em feras da terra, vocês lembram quando Jesus foi entrando em Jerusalém, as pessoas colocaram ali, né, as palmas para que ele entrasse, salve o rei, hosana o que vem, bendito no Senhor. Aquelas mesmas pessoas, muitas delas, quando Jesus estava em Pilatos para ser crucificado, os fariseus instigaram aquelas pessoas, né, para dizer, crucifica, crucifica. Muitos daqueles estavam ali, estendemos as palmas para que ele entrasse ali em Jerusalém. Então, as pessoas estavam como animais irracionais. Uma certa feita, quando eu ouvi essas músicas, né, Martinho da Vila, ele fez uma música que até hoje não sai da memória. Uma frase só, diz assim, ó, o homem, ele não é um animal, mas é irracional. Então, nessa época, que estava Pilatos ali para crucificar Jesus, eles clamavam, crucificai, crucificai. Foi o que Jesus falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estavam matando o príncipe da vida, sem razão, pela emoção, ali naquele momento. Então, nessa época também, muitas pessoas agiam como animais irracionais, né? E muitas pessoas foram mortas, mais de 150 milhões de pessoas. Capítulo 13 de Romanos, e aqui vou ler, vamos encerrar o estudo de hoje, né? Diz aqui, da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Certo? Se você voltar para Daniel, capítulo 2, olha a ligação. Daniel fala assim, ó, ele é quem estabelece reis e reinos. Ele dá o poder a quem quiser. Até o mais simples dos homens, ele constitui como rei.
Irmãos, amigos, sabe de uma coisa? Nem sempre aquilo que a gente quer acontece. Na eleição política, você tem o seu candidato, eu tenho o meu, né? Correto? Eu respeito o que você votou e você respeita o que eu votei. Nem sempre o que eu quero, ele vai entrar no poder. Mas é o que Deus permitiu. Se você me perguntar por quê, eu não sei. Só Deus sabe. Por que aquele indivíduo entrou ali naquele poder? Mesmo entrando, toda a autoridade é constituída por ele. Olha o verso 2 assim, ó. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à obediência de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Ou seja, qualquer autoridade, qualquer lei que não venha de encontro aos nossos princípios deve ser obedecida. Correto? Agora, quando a autoridade lança uma lei que está acima da lei de Deus, é diferente. Aí agora, eu não vou me render, né? Nem devemos nos render. Como foi lá na guerra de Esmirna, ou do Cavalo Vermelho. Os imperadores perseguiam, queriam que fossem adorados como Deus, eles não vão adorar Deus, vão rejeitar de você, e tu filho morrer. Então, nós respeitamos as autoridades, desde que elas não firem os nossos princípios. Verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não ter autoridade? Faz o bem e terás o louvor. Visto que a autoridade é o que de Deus? Ministro para o teu bem. Já pensou? Mesmo em corrupto, se tira as leis, se as autoridades, o que fica? Mesmo tendo policiais, juízes corruptos, desembargadores corruptos, se você tira. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz o quê? A espada, que é a punição, certo? Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Por isso que lá ele fala assim, ó, para matar a espada, ou pela espada, né, perseguir as pessoas, né, matar as pessoas lá. Não foi só a espada que usou. Quando se fala espada, se fala no poder civil, que é uma autoridade constituída por Deus. Então, nós respeitamos a autoridade, desde que ela não venha de encontro. Tá? Ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Amanhã, vê se eu consigo estudar, estudamos 4, né? Vê se amanhã a gente consegue estudar os 3 selos aí, para a gente poder encerrar, para entrar na 7B. Eu quero observar que não tem mais nenhum cavalo. Só foi até o quarto. Por que será? Então, amanhã a gente vai estudar sobre essa questão, né? As perseguições já haviam acabado. Naturalmente, o cavalo desaparece. Mas algo impressionante aconteceu quando Jesus abre o quinto selo. Que Deus nos abençoe. Se Ô, tiver alguma Sara, pergunta... essa questão Sim. da espada, eu posso entender também que a espada aí é simbologia da palavra, ou não? Porque a igreja, Não, porque, ela olha, mata, né, quando a ela Bíblia... fez Você muita lembra quando... coisa também usando a palavra. Sim, mas depende do contexto que ela está falando. Se você abrir o Apocalipse, capítulo 1, você vai encontrar ali, ó, a espada afiada de 2 gumes. Ela está se referindo, poderia ser a espada normal, porque ela corta os 2 lados, né? A espada dos 2 lados. Mas, como está se vendo a palavra de Deus, ali está usando uma palavra. Ela está dizendo que é o Antigo e o Novo Testamento, que é apta para decidir o quê? Os propósitos da mente e do coração humano. Quando ele fala aqui de espada, ele está falando de perseguição, você vê que a morte estava seguindo essas pessoas, ele está falando do poder civil, porque nessa época a igreja ela conseguiu dominar o poder civil, esse apoio do poder civil. Por isso que não é aqui a palavra de Deus, não é. Há momentos que é a palavra do Senhor, mas há momentos que não é. Nesse caso aqui, você vê que a sepultura, o inferno, ou o Hades, né, o mundo dos mortos, estava seguindo as pessoas, estava matando as pessoas. Então não poderia ser a palavra de Deus, de forma alguma. Tanto que Romanos diz, ó, queres temer, não temer a autoridade, né?
porque ela não traz a espada sem motivo. Então, o cara errou, usa a expressão aqui, espada, que é o poder civil, que caça as pessoas e prende as pessoas. Eu entendi o seu ponto de vista aí, mas a questão aqui está falando de profecia. Porque tem um entendimento duplo ali, né? Por exemplo, eles Sim, usaram a sim, palavra de Deus para, sim, por exemplo, perseguir na época das cruzadas, usaram a palavra de sim, Deus para sim. matar os próprios cristãos, usaram a Sim, também pode palavra ser. com os nossos índios, por exemplo, Sim, com eles usaram a força, usaram a palavra de Deus sim. para basear a sua teoria e O causar seu tanto mal pensamento, né? na Terra. O seu pensamento, o seu ponto de vista, para perseguir as pessoas também. Né? Pode Então, ser, não tem problema não. assim, eles usando a espada, todos os outros cavalos, que são os anticristos, vamos chamar assim, que a Bíblia entende que fala que teve vários, né? É curioso, porque o primeiro não traz a espada, né? Mas os outros trazem a Não, espada, o e primeiro através traz o dessa arco. espada, que seria a palavra, eles deturpam, deturpam, né? O, o, o entendimento ali com falsos ensinamentos e usam a palavra para poder fazer com que a igreja se perca, apostasia e tudo o resto que a gente viu, né? Inclusive praticar maldades pelo mundo. Não sei se isso Isso. faz sentido, mas foi o que veio aqui no minha Realmente, mente. realmente usou a espada, né, na Idade Média, Os dois para sentidos, perseguir o cristianismo. É, no literal e exatamente. no figurativo. Figurativo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Deu para entender o estudo de hoje? Glória a Deus. Amém. Ok. Tema delicado, né? É um tema bem É, delicado, dá bastante papo, como que é? Papo pra manga, né? eu Porque vou mandar Pano para para vocês o manga? vídeo. Eu vou mandar para vocês o pano pra vídeo aí que eu manga. mandei para cima. Vocês vão assistir o vídeo. Vocês vão ver como se praticava, o que se fazia naquela época, a face negra do catolicismo. E vocês vão ver amanhã. Você sabe que a perseguição acabou, né? A Inquisição, lembra aqueles 1260 anos, que começou em 538 e terminou na Revolução Francesa com a prisão do Papa. Parecia que o papado ia acabar naquela época, né? Mas a Bíblia diz claramente que essa chaga mortal que houve na Revolução Francesa iria ser curada. E toda a terra ia se maravilhar seguindo a besta. E que esse poder que um dia fez lá atrás, o que ela fez, vai fazer novamente. Segura a peteca aí, viu? Que vai falar amanhã nem eu não. Vai falar é a Bíblia. Vai falar isso aqui. Que A questão é novamente. que Pode essa questão que falar. você estava falando, Salles, da violência, né? Do, da autoridade ali que está naquele momento, né? E Sim. que foi colocada por Deus, né? E que nós devemos combater o mal que aquela autoridade faz com o bem, né? E não com o mal, né? Isso, isso. E a gente vê Então, muito, ó, hoje em dia, muito cristão se armando, muito cristão carregando arma, né? absurdo, rapaz. Isso é Para absurdo. Como combater, é que para combater o mal, né? Então, o assim, mal não idolatrando até a pode? arma, né? Idolatrando. Exatamente. Jesus nos ensinou isso, não, né? Não violência. O cristão tem que agir pela palavra. Ele pode protestar sem nenhum problema, mas ele não pode agir pela força. Isso não é ensinamento bíblico, de forma alguma. Você vê, tem cristãos aí, ó, invadindo o Congresso, né, deturpando, destruindo. Isso é absurdo. Isso não pode acontecer. Nós agimos de forma diferente, certo? A gente recebeu a instrução para agir de forma diferente. É claro que a gente vai ficar calado em muitas coisas, mas você agir como o mundo age, destruindo as coisas dos outros, patrimônio, uma série de coisas, isso é absurdo. Isso não é bíblico de forma alguma. Eu fico assim, impressionado com isso. Parece que as pessoas estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo, né? Está aí agindo igual na antiguidade, tem a coisa da Idade Média. A gente não age dessa forma, Aí, não é pela ô Fábio, violência. aí eu pergunto para vocês aí que estão nos Estados Unidos aí, o nosso amigo Trump aí, entrou aí já
dizendo que quer invadir a Cro... o nome da cidade lá? Esqueci o país. A Groenlândia, né? Groenlândia. Anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Exatamente. Ele já falou que não precisa do Brasil. Ele Não já precisa do falou Brasil. que a Europa não está, como é que se diz? A Europa não está dando lucro para eles, entendeu? Você vê, o cara está criando uma série de polêmicas, meu, como se ele fosse o bam. É isso mesmo. Arrogante, Então, né, cara, velho? Arrogante. você vê, tá todo mundo com, sabe, com o pé embaixo. Com medo, Os muita caras gente, né? a Europa já falou que a Groenlândia não está à venda, entendeu? E que eles não vão abrir mão. E ele chegou e falou para o presidente da Rússia que ou ele para com essa guerra ou ele vai sofrer consequência. Quer dizer, entendeu? Ele quer resolver as coisas do jeito dele, da maneira dele, entendeu? Ele acha que ele Ele não é tem toda a certo, não, viu? autoridade para isso. Ele Que não é carta é certo, não. essa que ele tem na manga? Não, vocês sabem de alguma coisa? Ele deve ter alguma carta na manga, né? Deve ter, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, Salles, hoje que você colocou, foi Sim. justamente Zacarias 4, aquele versículo 6, né? Que fala, não por força nem por poder, mas pelo Espírito. Para mim, Ele acho quer que que ele é a repetiu palavra final, assim, não porque foi? o cristão que confia na arma que está na cintura dele não está alinhado com os princípios de Deus, né? Acho que Com essa para mim é a mensagem principal do dia de hoje, sabe? Porque tem muito cristão realmente carregando arma no bolso, achando que é ele que vai fazer a justiça, né? E a gente tem que se apegar à palavra, às orações, né? É Deus mesmo, né? É verdade. Alguém Gente, deu fazer para oração para a compreender. gente hoje, encerrar? Deu para compreender os 4 selos aí? Deu para compreender? Obrigado, Sábio. Amém. A gente vai chegar aí no quinto, sexto, sétimo selo, né? Que não foi aberto ainda. Só 6 selos foram abertos. A gente mais 2 ou 3 para a gente encerrar. Podemos orar? Vamos lá, Fazer né? oração hoje. Seu Mário, você quer orar para a gente hoje, seu Mário? Travou aí a conexão dele, eu acho. Bora Pede a orar. Quer Ciro orar, aí. Ciro? Ciro, tá no ar, Ciro? Quer orar, Salles? Pode orar. Então vamos lá. Vamos lá, né? Encerrar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, louvado seja o teu nome, engrandecido e exaltado no Senhor. Obrigado, Criador do Universo, por tuas dádivas, por tua graça, teu favor, por cada um de nós que não merecemos. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de poder acordar, ver a luz do dia, o nosso alimento que é posto em nossa mesa, pela força que ainda está em nós para podermos irmos e voltar. E por esse momento que passamos aqui, algumas horas estudando a tua palavra, o teu Espírito Santo esteve conosco, tenho certeza disso, e nos orientou, abriu a nossa mente para compreender as tuas verdades que estão escritas na tua palavra e que não deve estar oculta para cada um de nós. Dias difíceis virão pela frente, a gente sabe disso. Virão dias difíceis, a grande tribulação vai vir, e precisamos estar aptos pelo poder do Espírito Santo para poder suportar o que vem pela frente. Cuida de nós, nos dê um dia de paz, sob os teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. pregações bonitas, não Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente